Mateus capítulo 5. Esse foi o texto da nossa aula de manhã. E o irmão Rômulo tem pedido que a gente reenfatize os estudos sobre Mateus. E eu particularmente achei de grande proveito o nosso tempo de manhã. Eu aprendi um pouco com isso e eu queria compartilhar com os irmãos. Então, quem já veio vai ouvir de novo, quem veio de manhã, e quem veio à noite vai ter oportunidade de participar também. Claro que eu fiz aqui algumas inserções que não fiz de manhã. O irmão Rômulo, na preparação do material, ele colocou um tema para o assunto de hoje. Qual foi o tema? De manhã. Eu não ouvi nada. Não, o tema. O quê? É mais do que isso. As características para se adquirir felicidade plena. E dentro desse tema nós estudamos as bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versos 1 a 11. É o texto onde Jesus fala das bem-aventuranças. Então, irmãos, eu vou introduzir essa fala pedindo que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, versículo de número 11 do capítulo 1. Na tradução que eu tenho, está escrito dessa maneira. E o Josias estava aqui de manhã e ele leu assim, verso 11, capítulo 1, 1 Timóteo. Segundo o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, do qual fui encarregado. Aparece Deus bendito e outras palavras. Mas na tradução que eu tenho, aparece a expressão Deus bem-aventurado. E nós falamos de manhã que nós cremos num Deus que não conhece frustrações. Quando ele fez menção a Gênesis, dizendo, me arrependo de ter criado o homem, Deus não foi surpreendido com uma atitude má do homem, Deus sabia disso. O projeto de Deus para nós, irmãos, é uma vida vitoriosa. Então, eu de manhã disse para os irmãos que esse texto é o resumo de uma das aulas que Jesus deu no seu seminário itinerante, no seu seminário campal. Se não, vejamos. Verso 1, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Presta atenção no verso 2. E ele passou a ensiná-los. O professor Jesus reuniu uma galera e trouxe para esse grupo alguns ensinamentos que de manhã eu chamei de o segredo para uma vida plena de felicidade. Eu fiquei pensando nisso, mas será que é possível a gente experimentar felicidade plena? Guilherme, você acha que é possível experimentar felicidade plena? Mas e os problemas, irmão, como é que faz? Irmãos, preste atenção aqui.
Felicidade plena, irmãos, tem a ver com satisfação. Felicidade plena tem a ver com bem-estar. Felicidade plena tem a ver com contentamento, que é a ferramenta de Deus para que eu não desenvolva uma vida de murmuração. Felicidade plena. Mas sabe, irmãos, eu queria continuar dizendo para vocês o seguinte: felicidade plena, escuta isso, irmãos. Nós não estamos falando de uma crise. Aconteceu tanta coisa boa e agora eu não consigo me conter. Sabe, Jesus não trabalha com isso. Jesus trabalha com o princípio da realidade. Jesus é realista. E esta fala dele, esse ensino dele é real, não é utopia. Jesus não foi à cruz e não morreu para nos apresentar uma possibilidade remota, algo fictício. É possível, sobretudo tem um preço. O que Jesus ensinou nesse sermão, nesta aula, é algo possível de acessarmos, mas tem um preço, e o preço é alto, mas é possível. Sabe, Deus trabalha com a realidade. Quando Jesus está ensinando os discípulos como é que faz para serem felizes, eu tenho que chamar a atenção dos irmãos para aquilo que Tiago diz: bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a aprovação. Jesus sabia disso. Pedro diz: olha, quando você for provado, não estranhe. E aí Jesus diz assim: o mundo vos odeia e vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. É nesse contexto que Jesus está dizendo: pode ser feliz sim. E a felicidade, irmãos, proposta por Jesus é plena, porque escuta isso, tudo o que Deus faz é pleno. Deus não faz nada que não seja de caráter pleno e eterno. Ainda aquelas coisas que são passageiras na nossa vida, é muito mais porque nós somos instáveis e passageiros, mas o projeto de Deus é completo. E quando Jesus fala de bem-aventurança, Ele está falando de algo que pode ser real, algo que pode ser completo. Eu li em Eclesiastes, não precisa procurar, só anote, procure em casa. Eclesiastes não é um livro doutrinário, mas é um livro de princípios, e o pregador diz assim: tudo aquilo que Deus faz dura para sempre, e não há necessidade de que se acrescente ou que se tire alguma coisa. E a gente continua olhando a Escritura, João 3,16, todo mundo sabe de cor, e aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo com tanta intensidade que entregou Jesus. Para quê? Para que com seu sacrifício Ele pudesse proporcionar vida eterna. E aí o próprio Jesus diz, falando do pastor, do bom pastor, João 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. O que Deus faz é pleno. E aí Jesus diz assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a proposta de paz mundana está associada a pessoas, a coisas e a circunstâncias. A proposta de Jesus, as bem-aventuranças, não dependem de nada senão da nossa relação com Deus, ou melhor dizendo, da nossa obediência aos princípios de Deus. E aí Hebreus capítulo 7
falando do sacerdócio humano e falando do sacerdócio de Jesus, o autor diz: por isso ele pode salvar totalmente aqueles que por meio dele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso dito, capítulo 5 então de Mateus, versículo de número 3. Jesus passou a ensiná-los e disse o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Larissa, inclusive, pontuou isso aqui. Jesus não ensinou para os discípulos onde fica aquele botãozinho que a gente liga e desliga. Deus não trabalha dessa maneira, irmãos. Deus trabalha com um processo. E por causa da natureza desse processo, eu preciso de perseverança. Eu preciso de continuidade. Eu preciso de dedicação. E nós que temos dificuldade, irmãos, com paciência, nós vamos sofrer muito. De manhã nós falamos, e eu quero repetir agora, nós imaginamos Jesus dando para os discípulos naquela aula um pacotinho vazio e dizendo: vocês precisam encher esse pacote com aquelas virtudes que vão fornecer a vocês uma escada cujos degraus vocês vão galgando até experimentar a felicidade plena. E aí Jesus disse: olha, uma das colunas dessa escada precisa ser humildade. Aquele reconhecimento, irmãos, de que não somos melhores do que ninguém. Quantos irmãos ofendidos nós encontramos na caminhada? Quantas vezes, irmãos, me senti ofendido? Quantas vezes me senti injustiçado? E eu tenho conversado muito aqui com alguns irmãos sobre lealdade. E quantas vezes a gente se sente, ou sente que foram desleais com a gente? E é verdade, isso acontece no meio cristão. Eu me lembro uma vez conversando com minha irmã e ela fez um comentário, ela disse assim: ô povinho para fazer a gente sofrer, o tal de irmão em Cristo. E eu achei muito engraçado. Jesus está dando para nós recursos para conviver bem com os irmãos. E aí Jesus, num dado momento, ele diz: olha, aprendam comigo algumas coisas. E ele falou de humildade, e ele falou de mansidão. E aí, irmãos, nessa aula, Jesus está meio que colocando carne no esqueleto. Por que eu digo isso? Porque Jesus, enquanto caminhava com seus discípulos, ele os ensinava com o seu modo de ser. E naquele momento Jesus começou a colocar carne nas suas atitudes. E aí eles começaram a lembrar: então é por isso que Jesus fez isso, fez aquilo. E aí quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que ele foi esbofeteado. E a Bíblia diz que cuspiram nele, que falaram tanto de coisas. E aí Jesus ensina como é que se faz. A Bíblia diz que Jesus não retrucou, porque ele era humilde, não porque ele era Deus. E a Bíblia diz que Jesus entregou tudo aquilo que era injúria e deslealdade, e entregou para o Pai, porque ao Pai compete um juízo, é Ele que julga. O juízo, irmãos, não é nosso, embora a gente possa apontar o dedo para A ou B e dizer que está errado, essa não é a nossa função. É por isso que a gente se magoa, é por isso que a gente se ofende, porque a gente quer exercer um papel que não é nosso. Quem julga é Deus, quem dá a sentença é Deus. A minha parte, irmãos, é colocar isso nas mãos de Deus. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver experimentando
esse senso e esse sentimento de humildade. Como servo, Jesus diz: olha, felicidade passa por esse sentimento, por essa convicção chamada humildade. Nós falamos de manhã sobre o sentimento presunçoso. E nós usamos uma palavra nova assim no nosso cotidiano, a palavra gabar-se ou a palavra gabola. É aquele que acha que está lá em cima. E nós falamos também de manhã que o projeto de Deus inclui pelo menos 9 características, 9 virtudes. Talvez eu sou um cara muito manso, mas esse projeto de Deus não depende só de mansidão, depende de um conjunto de coisas. E nós precisamos, irmãos, encher o nosso pacote. Tem alguns irmãos que estão com o pacotinho pelo meio. Tem outros que estão mais em cima, tem outros que o pacotinho está lá embaixo, né? Precisa cultivar essas virtudes. E é Deus que faz, através do Espírito Santo de Deus em nós. Felicidade, irmãos, é um sentimento real. Felicidade proposta e oferecida por Deus, ela não depende do que está acontecendo. E eu fiz menção, inclusive, na parte da manhã, sobre o Salmo que diz, Salmo 91, acho que foi o Renan que mencionou isso: 1000 cairão do teu lado e mais um tanto do outro lado, mas tu não será atingido. A questão vai além do envolvimento físico, a questão se refere também ao envolvimento emocional. Quem tem dentro de si essas virtudes, desculpe, ele pode fazer frente às circunstâncias difíceis. Bem-aventurados ou plenamente felizes são aqueles que aprenderam com Jesus a lutar contra os desejos da sua carne. Irmãos, olha, note uma coisa aqui: nenhuma criança nasce humilde. Humildade não faz parte da natureza humana. Humildade é algo que o Espírito de Deus precisa gerar em nós. Nós falamos assim, nós temos aqui na igreja tantas crianças bonitinhas, que são engraçadas, amor de criança. Deixe essas crianças crescer para vocês verem. Se não houver um trabalho bem feito na vida delas, com a palavra, com o testemunho, essas crianças não vão desenvolver naturalmente essas virtudes. Humildade é algo, irmãos, adquirido mediante o sufocar da nossa carne, do nosso eu. É completa rendição aos pés de Jesus. E alguém disse de manhã que é chegar perto de alguém caído e, mais do que dar a mão, agachar-se para servir de escada. Senão, irmãos, a gente vive ofendido a vida inteira, magoado, reclamando, doendo o coração. Jesus não foi um cidadão assim, não porque ele era Deus, mas porque ele era um homem que vivia sob a direção do Espírito. Ele diz também aqui: bem-aventurados os que choram. E aí a gente fica perguntando, mas quem está alegre pode chorar? Claro que pode. Que o choro não seja, irmãos, por consequência de pecado. Mas a Bíblia diz que os que choram serão consolados. E quem é consolado, está entrando numa relação com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que traz esse consolo. É Ele que traz esse alívio ao nosso coração. O choro não pode se tornar um estilo de vida. A palavra de Deus faz menção a isso, dizendo que o choro pode durar uma noite.
E a expressão noite não significa apenas o período noturno, mas um curto espaço de tempo. Normalmente choramos de tristeza, não é? E Deus trabalha com o projeto da alegria. Verso 5, ele fala dos mansos, aqueles que não são violentos, aqueles que não são agressivos, mas mansidão depende de um coração humilde também. E os irmãos vão perceber que essas virtudes, elas trabalham como uma engrenagem. Tem que haver uma sincronia entre elas. E talvez no seu pacote, no meu também, faltam algumas engrenagens ainda. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. Senhor, eu preciso ser mais humilde. Senhor, eu preciso ser mais manso. E aí o texto fala aqui também, eu estou sendo rápido porque a gente já viu isso, mas fala que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas não é desejar que quem errou contra mim seja punido, não é isso não. No primeiro dia o irmão Rômulo falou aqui que justiça tem a ver com posição correta. Então é o nosso desejo de ver as coisas caminhando no trilho e trabalhando para isso, né? Para colocar as coisas no trilho, para colocar as pessoas na posição correta, para contribuir para que elas sejam devidamente alinhadas. Esse desejo de ver as coisas certas acontecendo. Mas a Bíblia diz que eu preciso ter fome. E imagina você com muita fome, o que é que você faz? Providencia comida, nem que seja mexido, não é? O que é que nós estamos fazendo com relação à injustiça? Talvez praticando, eu não sei. Mas felicidade plena, irmãos, passa por um coração zeloso e desejoso de ver as coisas caminhando no trilho. Isso é algo de Deus. Quando as pessoas praticam injustiça com a gente sente na hora. Mas e quando a gente pratica com elas também? Então essa posição correta faz com que os trilhos se alinhem. O texto continua, a Bíblia fala sobre aqueles que são misericordiosos, aqueles que são capazes de chorar com os que choram, de colocar o seu coração na miséria alheia. Os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. E aí o verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós trabalhamos, irmãos, com um projeto celestial. É possível passar a nossa vida aqui sem receber a recompensa que nós esperamos. E eu me lembro lá no seminário, numa das aulas o professor disse: Deus sempre vai te recompensar, porém não necessariamente com a moeda desse mundo. E às vezes a gente fica pensando, puxa vida, nada está acontecendo? Pode ter certeza, irmão e irmã, que se não acontecer aqui, a recompensa vem na glória. Mas enquanto estiver aqui, eu preciso acreditar no ensinamento de Jesus. Eu preciso ter a capacidade de olhar para o espelho da palavra e me ver lá. E trabalhar, irmãos, para desenvolver essas características. Uma vida plena, satisfação, de contentamento, é possível. Eu vou terminar falando sobre contentamento. Contentamento, irmãos, não significa dizer que eu estou satisfeito com o que eu tenho e que eu não quero mais nada. Nós temos sonhos, sim. Nós temos projetos, sim, não há nada de errado quanto a isso. Agora,
a minha motivação para conquistar outras coisas não pode ser, ou não pode ter como combustível a minha insatisfação ou o meu contentamento, o meu descontentamento. Eu preciso ter um coração grato por aquilo que eu consegui. E que esta gratidão seja, então, a motivação para eu alçar voos mais altos. Jesus ensinou claramente o valor da gratidão. Mas a gente é grato quando a gente é contente. Daqui a pouquinho a gente vai ler o texto e a Bíblia diz que quando Jesus tomou o pão e tomou o cálice, ele deu graças a Deus. Jesus era um homem de coração grato. E a bem-aventurança, a felicidade plena, depende de alguém que entendeu que esses princípios aqui, né, de desenvolver humildade, de desenvolver o centro de justiça, de ser pacificador, passa por isso. Nós estamos inseridos no mundo que nos odeia. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições nesse mundo, mas essas aflições vão esbarrar nesse campo magnético que a obediência à palavra vai criar em nós. Então, irmãos, eu fui abençoado em pensar nesse assunto e dizer que experimentar felicidade plena, embora tenhamos lutas e dissabores, é possível. E que o Espírito de Deus então traga essa consciência ao nosso coração hoje à noite e daqui para frente. Amém?